Cheguei, hoje eu tô aqui para te apresentar uma coisa bem bacana, que é o seguinte, é o projeto que eu tenho, né, que eu já falei para vocês, do meu sistema. E o meu sistema é o quê? Um SGI. Para quem não sabe o que é um SGI, ele é um sistema de integração, então é onde ele integra vários módulos. Só que aí, o que é que eu tô fazendo? Tá vendo? Ele tem vários módulos, ao total ele é composto por 13 módulos, e cada módulo, ele tem a interligação, como que esse módulo vai se ligar e como é que vai acontecer. Então, aqui no começo, eu defino o escopo das relações. No caso, vamos dizer assim, gestão de projetos, qual é o objetivo? A vendas, o marketing, o TI. E aqui tem os principais fontes de contato, né? Que é chamada no TI One-on-One, que é a reunião de feedback e tal, de conversa 1 a 1. Ou então, as reuniões de alinhamento, que ela vai estar integrada com todos esses aqui. E quem pode estar alinhando com quem? Aqui, vou dar um exemplo. Na gestão de comunicação, eu vou botar aqui gestão de projetos. Gente, ficou bem grande, mas tudo bem. Não se apavorem, eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. Por que você tem que fazer uma definição de escopo? Isso é chamado de arquitetura, de estrutura, de modularização, porque isso é um modelo de módulos. Só que não é porque ele é construído em módulos que os outros sistemas não são. Todos os sistemas eles são construídos em módulos. A diferença é a arquitetura do projeto ali como ele é construído. Por que eu faço esse fluxograma? Eu faço ele porque, para mim, é mais compreensível de entender como é que vai ser a relação, porque eu vou mostrar aqui para vocês, tá vendo? Porque ele tem uma série, cada módulo, ele tem uma série de integrações. Essas integrações, elas não podem ser falhas, elas não podem ter quebra. Esses setores, eles não podem ficar sem se comunicar da maneira correta. E aí, isso precisa estar bem explícito, tanto aqui no fluxograma, quanto aqui na documentação, que aí eu estou construindo a documentação. E a documentação, ela está sendo feita passo a passo. E explicando exatamente, vamos dizer aqui, ó, dentro do código eu já coloco, vou colocar em JavaScript para exibição do nome da logo do projeto, alinhamento do projeto, conferência, o que eu preciso colocar e qual vai ser a linguagem que eu vou usar aqui no front. Aqui, esses aqui do CSS eu ainda vou botar para que cada coisa, e o que pode ser removível e o que pode não ser removível, que isso também interfere bastante ali no módulo. Então, eu coloquei aqui a modularização do módulo de comunicação. Essa aqui é a documentação inicial, que eu ainda estou desenvolvendo. Essa outra aqui, ela é a documentação do sistema como um todo. Deixa eu só carregar para vocês verem. Deixa eu atualizar aqui. Só um momento. Ele está atualizando, minha gente, para vocês verem. Mas vamos lá. Enquanto ele atualiza, eu vou estar voltando aqui no Mind Maps para você ver. Quando ele atualizar, a gente vai lá. Então, perceba que é importante, e cada módulo, vamos dizer, depois que eu definir quais são as relações, depois que eu definir o escopo de comunicação, o escopo ali os módulos, aqui eu vou colocar, por exemplo, a gestão de projetos. Gestão com projetos, qual é o objetivo da comunicação? É o alinhamento de cronogramas, mudanças e prioridades, que isso aqui é dentro da própria equipe da gestão de projetos. Quando a gestão de projetos, ela precisa comunicar com o marketing, quando ela precisa verificar o planejamento de campanhas, o lançamento e os recursos para estar em alinhamento. Quando precisa conectar com as vendas, quando há desenvolvimento de novos produtos, serviços e apoio de metas comerciais. Porque isso precisa estar no sistema, porque imagina, se a gestão de projeto, ele não coloca ali que nesse mês o cliente comprando, o sistema vai ter que calcular 10% de desconto, na hora o cliente não vai ter esse desconto. Então pense no transtorno que vai gerar para o cliente, a insatisfação do cliente, o problema para a loja, porque vai dar como propaganda enganosa, para o TI, que vai ter que revisar isso, as carreiras para poder refazer. Então, nada é feito de cabeça quente, nada é feito de uma hora para outra. Tudo precisa de uma comunicação, precisa de um alinhamento. Outro exemplo, governança e compliance, garantir a aderência às normas e políticas de risco. Ou seja, tudo que está fazendo aqui, a governança e a compliance, ela tem que estar inteirado. Por quê? Quando a gente está falando de risco, a gente não está falando só dos riscos financeiros, a gente está falando do risco como um todo. Um risco do investimento não ter retorno, a gente está falando de um risco financeiro, a gente está falando de um risco jurídico, que essa pessoa pode estar entrando em processo contra a empresa, a gente pode estar falando de um risco operacional, de falha, que isso precisa ter. A gente pode estar falando de um risco também de marca, da imagem, de quebrar ali o valor de mercado da empresa por conta de algum problema. Então, todas as vezes que a gente faz uma avaliação, a gente não olha ali, é só um sistema. Não é só um sistema.
É um conjunto de ferramentas, é um conjunto de integrações, é um conjunto de módulos que ele vai estar disponível para esse cliente. Esse é meu projeto e eu tenho o maior amor por ele, não é porque eu estou criando, mas pela ideia que ela foi desenvolvida, que já faz tempo que eu queria, e aí realmente eu comecei a botar em prática agora, né? Aqui também eu defino o escopo das relações diretas. A relação direta, vamos ver, dizer aqui, da gestão de projeto com marketing digital é cronogramas de campanha. Ou seja, o cronograma de campanha, ele é um ponto que ele não pode ser ignorado. Isso aqui é basicamente a prioridade de cada setor. No financeiro, o orçamento e o investimento. A gestão de projeto não pode ignorar isso do setor financeiro. Quando houver qualquer problema na parte da contabilidade, a conformidade fiscal do projeto, o projeto não está conforme ali o imposto, não foi calculado, no caso eu esqueci o nome, não é alicota não, é um outro nomezinho que está do imposto lá que tem. Então, não houve isso dentro do projeto, a gestão de projeto, ela precisa saber que isso precisa estar na contagem fiscal e ela precisa passar isso não só para os órgãos competentes, mas também repassar isso para o cliente. Então, percebe que é muito mais, a coisa é muito maior do que vocês pensam que é ali, não, é só um sistema e não passa disso, é só uma automação, é só um agente de IA, não é. Quando a gente fala de sistema, e por mais simples que ele seja, apenas um site, a gente está lidando com uma estrutura onde tem várias equipes, vários setores por trás trabalhando para fazer aquilo funcionar. E para aquilo funcionar, ele precisa ter essa estrutura, que é muito mais complexa. Então, quando a gente está falando de complexibilidade, a gente está falando disso aqui. Manter isso funcionando não é fácil. Principalmente, aqui só para vocês terem ideia, isso aqui é o módulo de comunicação. Isso ainda porque eu não coloquei aqui os submódulos, porque os submódulos, eles ainda vão entrar, os módulos de ferramentas, cada um ele vai entrar aqui de acordo o que cada um tem que acessar. Então, assim, hoje eu compartilhei um pouquinho de como é que eu faço o fluxo, né? E dentro desse fluxo eu vou montando, como eu falei, o sistema. Aqui, por exemplo, eu botei o sistema todinho, o que é que ele vai ter. Então, eu já comecei. Isso aqui eu vou estar performando ainda, porque eu coloquei só um resumo bem breve. Por exemplo, qual é o módulo da comunicação? Qual é o conceito que ele traz? É para centralizar e automatizar fluxos de comunicação interna e externa, integrando e-mails, chats, notificações, canais digitais para agilidade, rastreabilidade e padronização de interações. Mas você concorda comigo que a gestão de projetos, ela não vai estar ligada nos canais digitais? Quem é que vai estar por dentro de canais digitais? É a equipe de marketing e a equipe de vendas. Não é só a equipe de marketing, é a equipe de vendas. Quem vai estar dentro ali da rastreabilidade? É a equipe do TI e a equipe da análise de métricas e dados. Eles vão estar rastreando isso aqui. Quem é que vai estar centralizando esses fluxos de comunicação, essas padronizações internas? É a padronização do setor financeiro, é a padronização do recurso humano, é a padronização de vendas. Então, assim, cada módulo ele tem um conceito principal e ele não pode fugir desse escopo, porque uma vez que ele foge desse escopo, desse conceito que ele foi idealizado, ele perde a função dele dentro do módulo. Então, é exatamente isso aqui. Tudo que eu fiz, por exemplo, eu vou depois mostrar para você porque foi que eu escolhi a opção de fazer o projeto em Angular. Eu escolhi fazer em Angular porque de framework ele é o melhor para web. Ele tanto eu posso integrar Python ou qualquer outra linguagem que ele vai corresponder e vai se adaptar bem, como também ele vai usar na língua nativa, o Java Spring Boot, que vai ser a parte do back que eu vou desenvolver. Só que aí, o que acontece? Aqui também tem uma coisa bem bacana que agora não tá, mas depois eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui na gestão de projeto, o alinhamento de cronogramas de mudança, eu vou colocar quais vai ser as ferramentas, um submódulo de ferramentas. Ele vai ter também o submódulo de interações, para que a pessoa possa estar vendo como é que está a evolução, o módulo de notificações, para que qualquer mudança no projeto, as pessoas corretas, elas sejam notificadas, e cada um vai ter uma linkagem para onde está a documentação que foi desenvolvida. Então, na parte do front também, eu estou estudando um pouco de TypeScript, porque eu não sei. Então, assim, o que ele funciona melhor, o Angular, ele funciona em JavaScript? Funciona, mas eu tenho estudado e visto que ele funciona melhor em TypeScript. Já para dentro do back, para poder fazer a comunicação com do front com o back, eu vou estar usando o NGMax, NGN, eu acho que é assim que fala.
porque tem horas que eu não sei pronunciar corretamente não, e vamos relevar isso aí também. Aí, que é o quê? Que é uma ferramenta do Apache Kafka. Então, eu vou estar usando porque ele integra bem com outras ferramentas e eu escolhi essa opção porque ele consegue lidar com sistemas complexos. Se fosse algo mais simples e algo pequeno, eu estaria simplesmente usando um outro que ele seria muito mais fácil. Só que aqui no caso, como eu vou estar trabalhando com sistema de modularização e eu ainda vou estar trazendo APIs de outras ferramentas para poder integrar aqui, elas já prontas, como o Google Meet, como o Gira, como o Slack, como o Trello, então o Gmail ou qualquer outra ferramenta, ela vai ter aqui também. Então tudo isso, quando você vai fazer a estrutura do seu sistema, a arquitetura do seu sistema, você tem que pensar. Então é dessa forma que eu estou pensando. Se você já é dev sênior, né? Se você é um engenheiro, um arquiteto aí de software, pode deixar aí o seu comentário, dizer para mim o que é que você está achando, dar dicas também, que eu aceito também, minha gente, sugestões. E aos poucos eu vou estar trazendo aqui para vocês ir conferindo. Sim, sou eu sozinha que estou desenvolvendo no momento, mas futuramente eu espero para poder estar colocando isso em lançamento. Já montei a VPS, estou montando o servidor para poder subir, porque aí primeiro eu vou colocar no Postgres, como na parte de banco de dados, para depois eu subir lá no, possivelmente, de acordo com o uso, tá subindo numa cloud futuramente. Então, esse daqui é o meu 1% de hoje, que eu queria mostrar para vocês. Em breve eu vou estar trazendo os submódulos aqui para vocês entenderem, mas só para vocês verem aqui que não é algo muito fácil, principalmente como eu mostrei para você, que são ferramentas dentro de ferramentas, porque, por exemplo, aqui tem uma coisa interessante que é o módulo de vendas. Então, como eu já fui vendedora, então tem coisas que as pessoas passam muito batidas e que o sistema, ele não pode falhar nessa parte, porque quando você trabalha com vendas e o cliente, você faz todo aquele encantamento do cliente, ele já está pronto para comprar, o sistema não pode falhar, porque a mínima falha do sistema é uma quebra da expectativa do cliente. Nessa quebra da expectativa do cliente, o cliente deixa de comprar. E isso não só impacta na venda ali do vendedor, mas isso também impacta no faturamento da empresa. Então, é desse modo que a gente tem que pensar. Não estou perdendo uma venda, eu estou perdendo parte do meu faturamento. O meu faturamento é ele que sustenta a minha estrutura. Se eu não ver isso dessa forma, você não consegue linkar as coisas, para você entender como é que as coisas elas estão interligadas. Então, aqui nesse módulo de vendas da comunicação, preciso deixar também essa parte aqui de relações diretas, que é uma coisa muito importante que precisa ter, principalmente aqui, ó, o financeiro, controle da receita e as metas. O financeiro, ele tem sim que estar por dentro das metas de vendas, apesar de que isso não é uma coisa muito usual. A contabilidade, sim, ela precisa estar por dentro, por quê? Porque ela precisa do XML, da geração das notas fiscais, dos cupons fiscais. Se tem alguma mudança aqui, no caso de imposto, não, de KENAI, né? De KENAI, que é a parte de produtos. Então, se a contabilidade, o governo resolveu lançar que aquele KENAI do seu produto ele não serve hoje, isso aqui vai impactar diretamente no seu financeiro, porque talvez o preço do produto ele precisa ser atualizado às pressas. Isso vai impactar na contabilidade, porque tem que mudar o cálculo do imposto. Isso vai impactar no TI também, porque a equipe de TI tem que ser acionada diretamente, urgente, para que ele possa fazer esse alinhamento, para poder calcular já esse imposto, no caso, essa mudança que teve no KENAI, esse novo imposto, quando vai ser aplicação, para que, se uma fiscalização chegar, você não tem problemas. E quem é que vai verificar se isso tudo está correto? A parte da auditoria, porque ela vai pegar ali, fazer a revisão do processo do TI, tá ok. Fez a revisão do processo da contabilidade, as notas estão imprimindo, tudo direitinho, ok. Fez a parte ali da financeira, os valores, tá ok, então tá tudo alinhado. Mas, por algum motivo, o sistema não está calculando ali a indicação da conversão. E isso aqui vai estar impactando dentro do financeiro, no controle da receita. Então, quando você lançou lá a venda, o sistema deu um problema e você não conseguiu fazer o lançamento da venda. Aí, a auditoria vai entrar no processo, por que foi que aconteceu isso, qual é o problema que tem aqui. Então, você percebe que não é só um sistema, mas é um processo, é uma integração de módulos que eles andam alinhados juntamente. Olha, vai ficar muito maior do que isso. Esse é só o início, mas a gente vai evoluindo e eu quero vocês aqui comigo, tá certo? Um beijo, até a próxima, tchau. Então, hoje esse é meu 1% a mais hoje.